Olá, gente, boa noite. Muito feliz de estar aqui hoje. Tô bastante ansiosa com essa noite. Me preparei bastante para estar aqui com vocês. Nosso mestre querido já está chegando, já chegou. Renato Chaan. Obrigada a todos vocês. Olá, Renato, querido. Oi, Roberta. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom e você? Tudo ótimo. Estou um pouco ansiosa, assim, com o coração meio disparado de estar com você aqui nessa noite, mas estou, assim, numa felicidade imensa de poder encontrar contigo, com uma saudade enorme, uma vontade de te dar um abraço muito apertado, que eu adoro te Bem, abraçar. Bom, eu acho que está todo mundo querendo se abraçar, né? sim, já está fazendo falta, né? Depois de tantos meses. Com certeza. Renato, eu estou numa alegria imensa, como eu disse. Eu fiquei sentindo isso, eu já estou sentindo isso há muito tempo, que preciso falar sobre esse assunto. É uma perturbação, eu diria assim, porque eu me cobro muito como consteladora, como que eu posso colaborar mais, como que esse conhecimento pode colaborar mais na política, no Brasil, no mundo. E venho com essas perturbações, aí eu fiquei pensando, puxa vida, eu preciso tomar coragem e ver se o Renato poderia nos ajudar com essas questões. E estou assim muito, muito, muito grata e muito feliz de você ter atendido esse chamado. Então, para quem não conhece Renato, muito conhecido, mas Renato é médico, há muitos anos, há mais de 30 anos, trabalha com medicina holística. Renato, se você até quiser se apresentar, porque eu estou tão nervosa, mas se eu errar, você me corrija. Trabalha com constelação sistêmica há mais de 25 anos, o primeiro constelador brasileiro, e que todo esse tempo esteve ao lado do Bert Hellinger, faz parte da Hellinger Schule e deu palestras, treinamentos, atendimentos e formações de constelação em vários países do mundo. E conheço o Renato desde 2006, que eu acompanho o seu trabalho, que eu sou sua aluna. Como diz a maioria dos seus alunos, acho que todos os alunos somos alunos eternos do Renato. E você, em especial, Renato, uma pessoa que me ajudou muito para que eu pudesse ingressar nesse campo, me incentivou muito. E eu nunca vou me esquecer do dia que você disse, olha, você é uma terapeuta, a sua função é ajudar pessoas. E, de repente, nesse campo da política, ao invés de você ajudar 10, 20, você pode ajudar muito mais. E isso me motivou, me ajudou a dar mais alguns passos e tomar coragem. Então, gratidão imensa. E eu queria que você se apresentasse aqui para as pessoas que não te conhecem. Tem bastante gente que está acompanhando e que talvez não seja do campo da constelação, né? Bom, antes de mais nada, Roberta, obrigado pelo convite. Me sinto honrado pelo convite, especialmente para olharmos juntos para esse tema tão importante, né? Como desenvolver um olhar sistêmico dentro do campo da política. E quanto à minha apresentação, acho que você já o fez. E aí, claro que se eu quisesse entrar em detalhes de tudo que eu já fiz, ficaria aqui muito tempo. Nossa, é muita Mas, coisa. mas na verdade, não é o caso, né? Porque o olhar sistêmico, no fundo, que foi criado, desenvolvido pelo Bert Hellinger, é um olhar que contempla a vida, né? E se nós olharmos para a vida dentro de uma distância que nos permite colocar tudo em perspectiva, a gente vai ver que a vida ela se organiza em sistemas, né? E o que o Bert descobriu é que os sistemas eles estão sob a ação de determinadas leis que têm exatamente como finalidade manter, preservar e elevar adiante todos os sistemas. E, então a vida ela se organiza em sistema e a política ela é um sistema, né? A política com certeza a forma
que é possível fazer as grandes transformações na humanidade. Elas acontecem através da política. O Bert mesmo disse isso uma vez. Ele num evento e ele falando sobre isso, que a política é o caminho mais curto para se fazer grandes transformações no Estado, né, no mundo. Por quê? Porque todo país, todo Estado, ele é governado por pessoas e por políticos, né? Então, os políticos são essa profissão, essa missão, né? Porque é mais do que uma profissão, uma missão que determinadas pessoas têm para fazer não só governar, né, um Estado, mas também para fazer as possíveis melhorias, transformações e mudanças, né, que são necessárias de acordo com a evolução do país, do Estado, enfim, em todos os níveis aonde a política atua. Portanto, a política ela é um sistema, né? Ela é um sistema e, como todo sistema, ele está sobre a ação das leis que regem os sistemas. Foram descobridos por Bert e que ele veio nomear de ordens do amor, né? Então, é um prazer estar aqui, poder compartilhar com você esse olhar sobre a política e sobre os vários aspectos que estão presentes dentro da política, né? E tudo que age e atua por trás disso, as dinâmicas que muitas vezes são invisíveis e que as pessoas não têm a mínima. Vou estar Com aqui, certeza. falar isso, trocar com você, né, que está totalmente envolvida com a política, é um grande prazer, uma grande honra e também uma oportunidade de juntos olharmos para esse sistema tão maravilhoso que é esse universo onde as pessoas de fato têm esse poder de fazer mudanças de formas mais rápidas, de formas tão profundas. Portanto, é um prazer estar aqui e olhar para isso. E até estou disponível para caso em algum momento tenham perguntas. Ok. Então vamos lá, Renato. Bom, acho que a primeira pergunta, já ouvi isso num workshop, que você dizia que a política é um destino. E isso foi algo que eu pensei muitas vezes e me questionei muitas vezes se na minha vida, pelo fato de eu ter escolhido ingressar, a primeira vez foi um convite, a segunda vez foi eu escolhi ingressar e participar e disputar a eleição em 2016. Então eu me pergunto até que ponto é um destino, ou é uma escolha, ou é um chamado. Eu queria entender um pouco melhor sobre isso, porque é algo que ao mesmo tempo que eu estou, quero estar, ao mesmo tempo é algo que me apavora, que me dá medo, que daí a gente fica o tempo todo assim, como lidar com tudo isso? Ótima pergunta, Roberto. Na verdade, a gente tem essa fantasia que a gente decide pelas coisas, né? A gente tem uma crença, na maioria das vezes, de que eu posso decidir pelas coisas, ou que eu decido, e de fato eu tenho um livre-arbítrio, embora esteja muito menor do que eu imagino, do que nós imaginamos, mas de fato todos nós temos um livre-arbítrio. Mas quando nós falamos de profissão, né, nós estamos falando, sim, de sermos capturados por algo. O que que significa? Quando uma pessoa, todos nós temos algo para fazer. No fundo, todo ser humano está nessa vida a serviço, né? Ou seja, eu costumo dizer que todos nós temos três grandes missões. Uma missão é uma missão pessoal, onde todos nós temos algo individualmente para crescer, para evoluir, para nos tornarmos mais
sábios, para nos tornarmos mais, em última instância, amorosos. E, portanto, é um desafio que todos nós temos de crescimento. E eu chamo isso de missão pessoal, e isso é uma coisa que vamos nos desenvolvendo durante a vida. Mas também nós temos uma missão familiar, ou seja, nós não estamos na nossa família à toa, e dentro da nossa família nós temos uma função, nós temos algo a cumprir. Nós estamos a serviço da nossa família. Portanto, a nossa família é algo antigo e que vem de muitas e muitas e muitas gerações. E quando nós entramos nessa família, nós temos uma função, nós temos uma missão dentro dessa família. E geralmente essa missão é curar, evoluir, transformar dinâmicas que nesse passado dessa família está vindo por gerações e que de alguma forma ameaça ou enfraquece essa família. Então, a descoberta do Bert dentro dessa área de que nós todos temos uma função dentro da família, mesmo que não tenhamos consciência, isso surgiu à medida que ele percebeu que todos nós somos conectados à nossa família e temos uma função ali dentro. Não estamos ali à toa. E, portanto, essa é a nossa segunda missão, né? Nós estamos a serviço de algo para a nossa família. E a nossa terceira missão, que eu costumo chamar, é a nossa missão espiritual, mas não no sentido de espíritos ou religião. Espiritual é no sentido de nós todos devemos algo à sociedade, nós recebemos a vida e tudo que nós precisamos, nós não temos. Nós precisamos de algo que o outro tem para oferecer. E nós também, dentro dessa dinâmica de troca, também devemos oferecer algo. Portanto, a nossa missão espiritual normalmente está ligado aquilo que nós devolvemos, aquilo ao qual nós estamos a serviço para a sociedade. E a política, assim como outras profissões, todos nós estamos a serviço. Portanto, é um fato que essa troca dentro desse estar a serviço é o que nos faz nos sentir fazendo parte da vida. Quem não troca se sente definhando, se sente isolado, não se sente fazendo parte. Então, a política, como qualquer outra profissão, tem a ver com a nossa missão espiritual, cada um na sua missão espiritual. E essa nossa missão espiritual, na verdade, ela é algo que está ligado a algo muito profundo dentro de nós e que nós percebemos dentro de nós através do fato de nós sermos atraídos por aquilo. Nós somos atraídos. Muitas pessoas se sentem através disso, de se sentir atraído, seja pela medicina, seja pela arte de ajudar pessoas, seja pelos números, seja pela arquitetura, não importa. As pessoas são fascinadas por aquilo, elas são atraídas por aquilo. Então, muitas vezes, as pessoas percebem essa missão espiritual dessa forma, pelo fato delas se sentirem atraídas. Mas outras vezes, isso chega a elas de outra forma. Elas são convidadas e elas muitas vezes resistem e elas são novamente convidadas e convidadas e convidadas. Então, muitas vezes essa missão ela surge na nossa vida através de convites e que às vezes a gente rejeita, seja porque a gente acha que é muita responsabilidade, ou seja porque achamos que às vezes é algo muito grande que eu não dou conta, mas regra nós somos capturados. Todos nós somos capturados pela nossa missão. Todos nós somos capturados dentro desse que chamamos destinos, né? E a política não é diferente disso. Então, uma pessoa que se interessa ou que é desse universo, ela se sente atraída pelo assunto, ela se interessa pelo assunto, ou ela faz um movimento natural por si só, ou ela está o tempo todo sendo arrastada para isso, de um lado, de outro, e dessa forma, por mais que ela resista, ela não consegue escapar daquilo, porque aquilo está na alma dela, aquilo ressoa, faz sentido na alma dela. Portanto, simplesmente é assim.
A gente quer fugir, né? Dá até uma respiração aqui forte, porque às vezes a gente quer ir para outras áreas, assim como muitas pessoas querem vir para a política e acabam não conseguindo chegar, porque a gente acredita que a gente escolhe, né, o destino. Exatamente, isso que você fala é muito importante. Muitas pessoas tentam ir para essa área, Uhum. porque não importa por qual motivo ir para essa área, mas você vê que elas não conseguem entrar, elas não são eleitas, ou elas se Sim. esforçam, até pagam e gastam verdadeiras fortunas para tentar serem eleitas ou para tentar permanecer dentro. Uhum. Mas elas não conseguem entrar, e muitos que conseguem, porque investiram muito dinheiro, elas não conseguem permanecer. Por quê? Porque isso não é legítimo para ela. Assim como uma Uhum. pessoa que faz medicina porque a família queria, por mais que ela tenta permanecer ali, a alma dela não está ali, portanto, ela não consegue permanecer. Então, existem as pessoas certas, sim, para cada uma das nossas missões, da nossa missão espiritual. Existe, é claro que existe. E, portanto, não é todo mundo que pode ser político, assim como não é todo mundo que pode ser empresário, assim como não é todo mundo que pode ser médico. As pessoas, elas têm que estar conectadas. Essa conexão com essa nossa missão espiritual tem que ser através da nossa alma, algo que a gente vive com amor. Mas, mesmo tendo amor, é necessário ter entrega, porque muitas vezes, por mais que você goste daquilo que você faz, você não se entregar plenamente, você também não alcança todo o propósito que aquilo contém. Também Perfeito. ela é importante dentro de todas as áreas. Não importa se você vai ser uma boleira e faz isso com amor, você vai fazer muito sucesso. Se você é um Uhum. médico que entrega de alma também. Portanto, toda profissão ou toda a nossa missão espiritual, né, voltar ao trabalho, exige de nós essa entrega, exige essa, esse sim profundo ao qual nós nos colocamos a serviço. Pleno. Perfeito. Renato, algo que eu fico pensando muito é assim, de que forma que o conhecimento das constelações sistêmicas conseguiria, né, ou consegue atuar realmente na cabeça, vamos dizer assim, dos dirigentes, dos políticos, de forma que possa estar realmente a serviço do coletivo e não misturado com a sua própria história. Porque eu sempre fico me perguntando, será que se as pessoas que estão nesses cargos, né, de gestão tivessem mais conectadas com a sua família de origem, com seus pais, se conseguiriam estar mais a serviço do coletivo e não a proteção do seu próprio clã? Certo. Isso que você coloca, Roberta, é algo extremamente importante. E eu acho que aí encontra-se um dos maiores equívocos e uma das maiores armadilhas dentro de toda a profissão, mas especialmente aquelas que têm esses aspectos muito coletivos, né? Uhum. Que assumem esse caráter muito voltado para a coletividade. Então, assim, toda empresa, assim como todo o sistema, ele não está a serviço do indivíduo, ele está a serviço Uhum. da coletividade. Portanto, Perfeito. quando você assume um papel dentro da sociedade de liderança, seja de uma empresa, porque você fundou uma empresa, ou seja, porque você está envolvido com a política, que é uma coisa totalmente voltada para a coletividade, o seu interesse pessoal e o seu clã, ele não tem prioridade. Pelo contrário, a prioridade é o coletivo e não individual. Então, Uhum. quando você, dentro desses sistemas do qual você está a serviço, a prioridade é sempre aquilo, o que está no coletivo, e não o individual. Vou dar um exemplo. Então, Uhum. uma empresa, ele cria um produto e funda uma empresa. E quando ele faz isso, normalmente ele acredita que, porque ele fundou a empresa é dele, e legalmente ele tudo bem, ele que criou, ele que fundou, ele que investiu.
Porém, essa empresa, ela não existe a serviço da família, ela existe a serviço da coletividade, né? Tanto é que o Bert, certa vez, perguntou às pessoas, quando uma pessoa funda uma empresa, a quem pertence essa empresa? Aí responderam, pertence ao dono, ao fundador. E ele disse, não, não pertence. Fisicamente, legalmente pertence mas ao fundador, mas energeticamente, essa empresa pertence ao coletivo. Então, o que acontece? Quando uma pessoa funda uma empresa e ela usa todos os lucros, os benefícios da empresa para o enriquecimento pessoal e não devolve esse lucro para o crescimento da empresa, ou para a expansão, ou para a melhoria da empresa, o que acontece é que depois de um tempo, essa empresa ou ela quebra, ou ela precisa ser vendida, ou, de alguma forma, essa pessoa perde a condição de levar essa empresa adiante. Por quê? Porque a empresa, ela está, assim como a política, assim como um país, ele está a serviço da coletividade. O coletivo tem precedência ao individual. Portanto, os políticos que são, de alguma forma, capturados para serem políticos, eles estão a serviço da coletividade. E dentro desse movimento a serviço da coletividade, a prioridade é ele trabalhar para as pessoas. Porém, se ele entra com a política com o objetivo de proteger a sua família, ou se ele entra para a política para enriquecer e proteger a sua família em detrimento da coletividade, isso ficou de ponta cabeça. E aí essa pessoa não tem força, ela acaba perdendo essa força, essa credibilidade, e ela acaba perdendo a noção do porquê ela está lá. Porque ali, aí ela fica só pensando em como ela pode se beneficiar, como ela pode beneficiar seus ou em como ela pode se beneficiar a sua família. E dessa forma, ela não está mais olhando para a coletividade. Ela está olhando para a sua família, ou está olhando para os seus amigos, ou ela está olhando só para o seu partido. E dessa forma, ela perde o olhar para aquilo ao qual ela está a serviço, que é o coletivo, que são as pessoas. Portanto, sim, esse é um grande equívoco e é nessa parte que muitos políticos se perdem. Porque a profissão, dentro de cada profissão, você vai ter armadilhas e obstáculos que você vai precisar superar, sendo que cada armadilha e Opa. ganha força, você ganha credibilidade. E cada obstáculo ou dificuldade dentro da sua profissão, inclusive como político, se você não supera esse obstáculo, você perde força e perde credibilidade. E na política também não é diferente. A gente vai ganhando força e credibilidade, e respeito e autoridade quando eu permaneço focado no meu propósito, que no caso do político é estar a serviço da sociedade, da coletividade e das pessoas que ele representa. Perfeito. Algo que me chama muita atenção na política, que eu fico tentando entender, é o seguinte, que parece que quando o político, né, quando o gestor, enfim, tem por si ter uma postura mais ética com a sociedade, parece que ele passa a ser um obstáculo no meio daquele núcleo. Porque ele pensa, talvez porque ele pense diferente, e aí isso é um conflito que eu observo, né? Que a partir do momento que você pensa muitas vezes no coletivo, você pode ser pressionado para pensar em um nicho específico. E como isso é difícil. Sim, você está colocando uma coisa extremamente importante. Para a gente levar esse pensamento para o campo da política, primeiro é mais fácil nós levarmos esse pensamento para o campo da família. Pensamento. Então, numa família de fazendeiros, o valor deles está na terra e, portanto, aqueles que permanecem fiéis à terra
se sentem plenamente conectados e próximos à família. Se você resolve buscar uma outra profissão, você vai tende a sofrer uma certa resistência. É como se você estivesse se distanciando daquilo que originalmente você pertence. Portanto, a família, na maioria das vezes, não apoia isso, ou quase se sente traída por esse filho que quer seguir uma nova profissão. Portanto, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que toda família, todo sistema, ele tem um campo de memória. E aquilo antigo, ele tende a predominar, ele tende a dominar. E pensar diferente daquilo faz com que essa pessoa seja quase uma ameaça para esse sistema. Então, vou dar um outro exemplo. Se você nasce de uma família de assaltantes, assaltar, roubar as pessoas é uma coisa natural para aquela família. E se você se torna também assaltante, vai para a rua, assalta e volta para casa, ninguém se sente culpado e todos celebram isso. Por quê? Porque dentro daquela família, dentro daquele sistema, isso é um valor aceitável. Agora, se você é de uma família de assaltantes e por muito tempo foi assaltante, se você resolver deixar de ser assaltante, você vai se sentir traindo a família. E a família vai sentir que você está traindo toda a família. Por quê? Deixou de ser fiel a esses valores, a essas crenças. Que não importa para a consciência pessoal ou para a consciência daquela família, o que importa é que você permaneça dentro daqueles valores. Agora, uma família de assaltante, por mais que assalta e não se sente culpado por isso, qual é o futuro dos assaltantes quando a gente olha para a vida a longo prazo? A tendência é que eles acabam ou mortos ou acabam na cadeia. Perfeito. Agora, e esse filho que resolveu deixar de ser assaltante? Porque ele, mesmo a família sendo assaltante, ele decide que ele quer um outro futuro para ele. A família não vai gostar disso. Mas, mesmo não sendo fiel à família, ele agora pode ganhar uma vida nova. E talvez ter uma vida longa e ter um destino totalmente diferente. Mas ele vai ter que suportar a pressão da família que não quer que ele larga e que saia desse contexto. Portanto, como que nós levamos isso para a política? Nós levamos esse mesmo olhar para a política. Então, assim, existe, infelizmente, no Brasil, uma forma de fazer política onde ela foi fundamentada em alguns princípios que não é muito saudável. Isso vem desde a própria história do Brasil, né? Desde a Sim. fundação do Brasil, onde pessoas de fora chegaram e, ao mesmo tempo que trouxeram novas culturas, uma evolução, também por isso. O brasileiro é conhecido por essa história de tomar benefício, tirar benefício, ser esperto, dar um jeitinho. Então, faz parte do campo sistêmico da política brasileira esse pensamento, essa ideia de que você pode ou deve se beneficiar porque você tem acesso a esses benefícios quando você está dentro da política. Então, existe esse pensamento coletivo antigo e talvez que venha desde a origem da fundação, da descoberta do Brasil, de que você tirar proveito ou se beneficiar ou beneficiar os seus, isso é natural. Então, isso é um pensamento igual ao pensamento do assaltante. Ele acredita que não tem nada errado com isso. Por quê? Porque sempre foi assim. É assim. Há muito tempo é assim. E está tudo certo ser assim. Agora, se você chega e você não quer participar disso, é claro que você acaba sendo vista como uma ameaça. Alguém que ameaça a continuidade de um pensamento, de uma crença e de uma dinâmica
que vem há alguns séculos, né? Alguns séculos. Portanto, quem entra dentro desse campo está entrando dentro de um campo onde existem valores e crenças, onde existem muitas coisas boas, porque esse campo está a serviço da sociedade, são as pessoas que têm condição de fazer, mas é muito difícil você resistir a essas dinâmicas invisíveis que perpetuam isso por muitas e muitas e muitas gerações. Então, é daí que quando uma pessoa ela entra da política movida por algo maior, que é estar a serviço da sociedade, e ela começa a resistir participar dessa dinâmica de tirar proveito, de conchavos, de tomar benefício, de favorecer, e etc., essa pessoa começa a ser vista como uma ameaça. Por quê? Porque ela, ali dentro, ela, de alguma forma, está indo contra uma dinâmica que é muito antiga, muito profunda, e que quem entra dentro disso faz isso sem peso na consciência. Então, na consciência pessoal, as pessoas não se sentem culpadas, porque afinal todo mundo faz. Então, como eu não estou sozinho dentro daquilo, e se a maioria faz, eu me sinto protegido. É como a ovelha se sente protegida dentro do rebanho. Mas todos podem estar indo para o matadouro. Você está entendendo? Então, assim, transformar algo exige de nós muita força, muita coragem. Não com o objetivo de mudar o grande, não é isso. Mas permanecer fiel a algo e ter esse conhecimento sistêmico permite que você seja protegido dentro disso tudo. Porque se por um lado você recebe muita pressão, por outro lado, resistir a essa pressão não é uma coisa fácil, mas é daí que também vem a sua força. É daí que vem aquele respeito que você começa a construir nessa jornada dentro da política. Você começa a ganhar um respeito, uma seriedade. Você também começa a ser vista como aquela pessoa que não é fácil de ser corrompida. Aquela pessoa que é muito centrada no seu propósito. E embora muitos vão tentar te combater ou te pressionar, resistir a isso são os obstáculos que te conectam com a sua força. Uau. Não é fácil, não é fácil. Mas a missão de político não é uma coisa fácil, porque você está a serviço da coletividade. E quanto maior a dimensão daquilo que uma pessoa está a serviço, maior é o peso que também vem junto com isso. Mas esse peso também está associado a um potencial de força muito profunda. Profundo, muito profunda. Conhece aquele ditado? A gente tem sempre força de carregar aquilo que é nosso, aquilo que tem a ver. E só que essa força, ela está adormecida dentro de nós. Para ela vir à tona, né, para você entrar em contato com essa força, é importante que você consiga ultrapassar esses obstáculos, essas armadilhas, e para isso você tem que se apoiar em algo maior, né? E as ordens do amor, né, que são aquelas 3 leis que o Bert descobriu, né, do pertencimento, da ordem de chegada e dos motivos de troca, elas são essenciais. E quem se apoia nisso, de alguma forma, está, de alguma forma, protegido por algo maior, que é aquilo que exatamente que te coloca nessa função, nessa missão. Falando nas leis, né, Renata, uma coisa que também me causou muitas questões e perturbações foi como ficaria a questão da hierarquia nos próprios públicos, vamos dizer assim, quando você assume um cargo de liderança, né, na hierarquia de cargo você está acima, como, por exemplo, secretário municipal, ou então presidente da Câmara, ou então prefeito, quando você assume uma posição, e aí você tem funcionários lá muito antigos que estão lá há muitos anos, com vícios muito enraizados, e aí por mais que você tenha uma postura de pelo menos primeiro entender o sistema, ver como as pessoas naquele local trabalham, e você procura
respeitar aquilo que já estava vindo acontecendo, você percebe que você é boicotado, porque existe já um sistema enraizado ali. Como lidar com, com a hierarquia e também o equilíbrio de troca, vamos dizer assim, quando você tem funcionários, tanto em funcionários de carreira antigos, e como funcionários em cargos eletivos ou em cargos de comissão, que trabalham muito, e outros que estão lá somente ocupando lugares, todos misturados, que não, alguns que não trabalham a serviço do coletivo e alguns que trabalham muito, né? Então, como lidar com isso, né? Tá, isso é uma questão extremamente importante, Roberta. Primeiro que tudo na vida é só um degrau, né? E a gente deve atuar dentro daquele nível que eu tenho condição para. Então, se eu sou chamado para exercer uma função, né, e liderar uma área, um setor, e dentro da política, como isso muda de, muitas vezes, gestão para gestão, e algumas pessoas mudam, outras permanecem, porque são cargos que já foram de concursados, né? Estamos falando de Estado. Então, nós temos que olhar para isso sobre vários aspectos. O primeiro deles, quando você chega naquela área, você é a última pessoa a chegar. Portanto, dentro da ordem de chegada, você é a última. E mesmo que você chegue por um cargo super elevado, mas pela ordem de chegada, você é a última. Então, para você conseguir fazer uma boa gestão, você vai ter que chegar por último. O que significa isso? Mesmo tendo o poder e a capacidade de decidir, você só vai ter apoio nessas mudanças se você fizer essa gestão que a gente chama de trás para frente, ou de baixo para cima. O que significa isso? Significa que ao chegar naquela área, naquele setor, você precisaria ouvir as pessoas, as sugestões. Seria importante você ouvir e entender o que aquelas pessoas que já estão lá há muito mais tempo veem como importante, como necessário de mudanças, quais são as necessidades dela. Ou seja, essas pessoas precisam se sentir vistas por você. Então, portanto, ao chegar, ao invés de você chegar fazendo mudanças, você chega não só ouvindo como funciona, mas ouvindo delas o que elas veem como necessário de mudança, o que seria importante para o bom ou para o melhor funcionamento daquela área. Não combatendo aquele ou criticando aquele que você vai ocupar o lugar, seja porque era de outro partido, ou seja lá. Não, você ouve as pessoas que estão embaixo de você, porque você vai precisar delas para fazer as mudanças. Quando essas pessoas se sentem vistas, elas tendem a te apoiar, porque elas se sentem reconhecidas, elas se sentem valorizadas, elas se sentem vistas por você que está chegando por último. E depois, é claro, você vai ter que provavelmente fazer mudanças, provavelmente é importante, provavelmente não, seria importante você tentar contemplar e olhar para essas sugestões e ver se aquilo que essas pessoas dizem ou reclamam ou propõem tem sentido. E devagar você começa a fazer essas mudanças. Mas se você chegar, não ouvir essas pessoas e começar a dar ordem e mandar, essas pessoas que estão lá há mais tempo, elas não aceitam. Portanto, elas vão te boicotar. Mesmo que sua proposta seja boa, elas de cara vão te boicotar. Não porque necessariamente elas são de outro partido, mas porque elas não se sentirem vistas. Se essas pessoas se sentirem vistas, mesmo sendo de outros partidos, em algum lugar ou na alma ela se conecta com você e ela tende a te apoiar, porque ela vai sentir que você tem respeito por elas. Ela vai sentir que você respeita tudo aquilo que ela vem fazendo e, portanto, a tendência é que aí você ganha o apoio dessas pessoas. Isso é fazer administração de trás para frente. Uhum. Então, isso é um segredo e que a gente vê não acontece na política.
Cada pessoa que é nomeada para um cargo novo, ela não quer saber quem estava lá, ela diz, agora é do meu jeito. E eu já mando esse embora, eu já mando o outro embora, eu não quero saber como que as coisas funcionavam, agora vai ter que ser feita no meu esquema, o esquema agora é esse, e aí a tendência é que essas pessoas, as pessoas que permanecem porque precisam, porque são cargos públicos ou precisam permanecer, elas vão te boicotar, e aí você não consegue fazer. Porque você não tem o apoio, você não tem o apoio nem o respeito das pessoas. Então, esse é um dos segredos. Eu acredito que isso é uma das coisas que talvez atravanque muitas coisas na política brasileira, porque já é o vício, muitas das vezes se tem essa postura mesmo, né? Então, esses funcionários, eles já ficam acostumados com isso, porque esses cargos trocam toda hora. Por exemplo, presidente da Câmara é 1 ou 2 anos só, secretários municipais trocam toda hora, prefeito a cada 4 anos. Então, o funcionário que ele está lá, ele passa por esse ciclo muitas vezes. Então, quando chega, acredito eu, né, um gestor que tem um pouco mais esse olhar, quando ele tenta, né, pelo menos foi a experiência que eu tive, quando ele tenta inserir essa maneira de fazer de trás para baixo, isso leva um tempo, né, longo, eu posso dizer aí pelo menos quase 1 ano, assim, um tempo longo para que as pessoas consigam perceber que você não está lá para prejudicar ninguém, que você não está a serviço de se beneficiar, e sim você quer construir algo com aquelas pessoas. E isso leva um tempo, né? Sim, mas leva, é claro, ninguém pode fazer qualquer trabalho bom, com base e que ganhe respeito de uma hora para outra. Não se constrói isso de uma hora para outra. Isso, a gente costuma dizer que profissionalmente uma pessoa ela ganha maturidade, né? Depois de no mínimo 15, 20 anos fazendo o seu trabalho. Aí que ela começa a ganhar maturidade, aí que ela começa a ganhar notoriedade, é aí que ela começa a ter uma consistência, Uhum. uma autoridade, e não um autoritarismo, uma autoridade, onde quando ela se coloca, ela imediatamente ela é respeitada. Simplesmente ela é respeitada. Porque aquilo vem de um lugar muito profundo. Quem faz manobras para ganhar poder muito rápido, também perde esse poder muito rápido, porque não tem autoridade interna. Então essas pessoas, por elas não terem autoridade, elas não serem respeitadas, elas fazem o quê? Elas são autoritárias, ou seja, elas querem impor, elas fazem a força, e com isso elas não ganham o respeito das pessoas e daqueles que estão abaixo. Então, isso é um processo lento. Isso se constrói. Ninguém pode ser um excelente médico formado em 2 anos. Um excelente médico ele precisa de 20, 30 anos, às vezes, para ganhar essa força, ter esse respeito e ter essa experiência. É uma coisa de anos, não se constrói isso do nada. Seria tudo muito fácil, né? Você entra e a vida funciona. Não é assim. E outra armadilha dentro disso também, Roberto, é o seguinte. O Bert descobriu que o novo ele só se implanta se o que já existia for honrado. E esse é outro equívoco profundo que eu vejo na nossa política. Cada governante que chega, ele quer destruir, desprezar e desvalorizar tudo aquilo que foi feito no governo anterior, dizendo que ele é melhor e que aquilo que existia não era bom. Então, toda pessoa que entra com esse propósito, com essa cabeça, fracassa. Todos fracassam. Você vê que a pessoa promete fazer milhões de coisas e ela não consegue fazer 10% daquilo que ela fazia, que ela prometeu. Isso acontece por quê? Porque quem chega desrespeitando tudo aquilo que já foi feito, desprezando ou até desconstruindo isso, não vai ter força para concluir aquilo que se propõe ou aquilo que achava que conseguiria fazer. Portanto, esse é outro segredo. Os cargos, eles têm memórias. E para eu trazer alguma coisa nova, eu preciso primeiro honrar e reconhecer as coisas boas. Eu não fico criticando aquilo que não era bom ou que não foi bom.
bom. Aquilo por si só não tem força, o que não é bom. Mas eu olho sim para as coisas boas que foram feitas, eu reconheço sim as coisas que foram feitas. Isso me traz força, isso me traz proteção. E isso me apoia nas possíveis mudanças e na implantação do novo, que é aquilo que cada um que chega traz para acrescentar. Portanto, a força está nesse reconhecimento. E isso, no Brasil, funciona totalmente equivocado. Os governos chegam e passam... As próprias eleições, elas são baseadas nisso, em desconstruir ou desprezar ou desvalorizar coisas boas que os governos anteriores fizeram. E com isso, depois esse também, quem está agora eleito, fracassa. Esse também é um dos segredos. Renato, como é que o eleitor, vamos dizer assim, né? Se ele tem uma postura um pouco mais madura também em relação aos seus pais, em relação ao seu sistema de origem, e não coloca a expectativa no político de que ele seja um salvador, eu vejo muito isso. Aquela coisa assim, a pessoa que vai salvar os meus problemas, que vai resolver tudo, ou a pessoa que é responsável por todos os meus problemas, né? Então, eu penso que o conhecimento sistêmico ele é muito importante para todos, porque a partir do momento que a pessoa souber que ela, cidadão, tem uma corresponsabilidade e que ela tem que olhar para o político que também está a serviço da coletividade, porque a gente observa muito pessoa assim, eu vou me comprometer com essa pessoa porque ela me ajudou. A pessoa ela quer corresponder aquilo, o político ajudou somente a ela, o interesse pessoal também, da proteção do seu clã. Então, a pessoa quer ter, sei lá, amizade com o vereador, para poder garantir, para tentar, né, ter uma pessoa mais próxima para arrumar uma vaga na escola, uma vaga num exame. Então, a pessoa está preocupada também com ela, e não com a melhoria da cidade toda. Eu vejo muito isso. E não sei se você pode explanar um pouco sobre isso. Sim, mas para a gente falar sobre isso, é preciso falar sobre outra coisa antes. A nossa força, Roberta, o Bert descobriu isso há muito tempo, ele olhou para isso muito profundamente. Então, ele descobriu que toda a nossa força, como pessoa, como indivíduo, como profissional, ela está ligada à nossa relação, especialmente está ligada à nossa relação com os nossos pais, especialmente com a nossa mãe. Portanto, nós só temos uma força plena dentro da nossa vida, da nossa missão espiritual, do nosso trabalho, quando nós temos uma boa relação com os nossos pais. Ou seja, quando nós tomamos os nossos pais no coração. O que significa isso? Significa que nós amamos os nossos pais, nós temos respeito pelos nossos pais, não porque eles são perfeitos, e que nós temos gratidão a eles. Ter amor pelos pais, ter respeito e ter gratidão traz a nós uma atitude e uma postura de presença, traz a nós uma força especial, traz a nós um brilho especial. Portanto, todo sucesso em qualquer carreira e também na política começa daí, né? Agora, se eu, na minha relação com os meus pais, eu acho que eles não foram bons o suficiente, eu acho que eles não me deram o suficiente, eu acho que todos os meus problemas, eles são os culpados, eu continuo esperando algo deles, fico de olho na herança deles, fico esperando que eles me deem mais e mais e mais, mesmo sendo já uma pessoa adulta. Uma pessoa que tem essa relação com os pais, quando ela olha para a política, ela olha para a política do mesmo jeito. Ela acha que o governador deve, ela acha que o presidente deve, ela acha que o vereador deve, ela acredita que essas pessoas estão ali e que todos devem para ela. Ou seja, ela transfere esse olhar da sua relação mal resolvida com os pais e agora ela coloca os governantes como seus pais. E da mesma forma como ela é insatisfeita com os pais, ela também vai estar insatisfeita com seus governantes. Então aí começa a base de tudo. E é isso que a gente chama de maturidade, né? Maturidade.
Uma pessoa madura, ela toma responsabilidade por si. Ela sabe quais são os seus direitos, mas ela também sabe quais são os seus deveres. Ela sabe a força que ela tem para transformar aquilo ao seu redor, mas ela também é responsável ela assume a responsabilidade que ela tem perante a sociedade. Ela tem esse olhar absolutamente centrado, maduro, amadurecido, aonde ela é responsável e ela tem noção do seu papel e ela sabe os seus direitos, mas ela também cumpre com seus deveres. E nesse contexto, eu costumo falar que o brasileiro, ou mesmo a política brasileira, fazendo uma analogia com o ser humano, né? Eu falo que o brasileiro ele é adolescente, né? O que é o adolescente? Não é falar mal do adolescente. O adolescente é uma fase onde você não é um adulto, mas você também não é mais uma criança. Então, o adolescente, ele quer ter direitos, ele não quer ter responsabilidade. Essa é a primeira dificuldade que o adolescente tem. A segunda característica do adolescente, ele acha que ele pode tudo. E mais do que isso, não só ele pode tudo, que tudo que existe é babaca e ultrapassado. Então, eu costumo dizer que o brasileiro ele tem uma maturidade política um pouco de adolescente. Ele não é um olhar maduro, onde as pessoas assumem responsabilidade. E, de fato, se nós compararmos a idade do Brasil, né, e toda a nossa história com a de outros países, e a maturidade política, né, que existe nas pessoas em outros países, a gente é um pouco ainda um adolescente. Não é uma maldade, eu não vejo isso como maldade, mas uma falta de amadurecimento político, uma falta de cultura, que também faz diferença para o amadurecimento das pessoas. Falta o brasileiro precisa amadurecer. E para isso ele precisa também ter mais educação, para isso ele precisa ter mais conhecimento, para isso ele também precisa estar mais em paz consigo mesmo. Sair dessa atitude, às vezes, um pouco infantilizada, onde olha também para os políticos como salvadores, e que, na verdade, não se trata disso. Os políticos não estão lá para favorecer uma ou outra pessoa, eles estão lá para fazer ou pensar no coletivo, pensar na coisa grande, naquilo que a maioria necessita, naquilo que a maioria precisa, né? Uau! Renato, a gente já está com falta só 7 minutos. Eu tenho um monte de perguntas, eu tenho um monte de gente perguntando, tem um monte de aluno seu aqui, um monte de gente mandando milhares de coraçõezinhos, mas não vai dar tempo, porque passa muito rápido. Um pouquinho mais da minha parte, tudo bem. Tá? Oi? Podemos estender um pouquinho mais das 8, se você quiser, se precisar. Ai, que ótimo. Ai, que bom. Com certeza. O assunto é muito extenso. Aí a gente chama outra, então, a hora que terminar essa daqui. Então, vamos lá. Eu tenho uma pergunta que acho que é bastante importante, né? Eu gostaria de entender um pouco sobre essa questão da corrupção, né? Até que ponto se ela está a serviço de algo maior, como olhar para isso sem julgamento? E acho que a pergunta é essa. A corrupção enfraquece muito as pessoas e, mais do que isso, coloca a vida dos descendentes dessa pessoa em risco. É muito sério. Porque quando uma pessoa ela tira da sociedade para benefício próprio, ela está prejudicando milhares de pessoas. Portanto, ela pode não acontecer nada com ela, mas a tendência é que os filhos morram. É sério. Sim. É muito sério. Portanto, é muito comum a gente ver políticos que perdem filhos. E quando você vai ver atrás daquilo, é muita corrupção. Então, é muito sério essa coisa da corrupção. Embora as pessoas que o façam, na maioria das vezes, elas façam de consciência leve. Por que elas fazem de consciência leve? Porque ela vem, às vezes, de uma família onde fazer isso é aceitável.
É a mesma coisa do filho do assaltante. Ele rouba e ele se sente de consciência leve, porque eles não veem nada de errado, já que eles estão ali para fazer algo para a sociedade. Então, eu faço algo para a sociedade e eu me beneficio muito disso. E com isso está tudo certo, porque eu estou fazendo algo de bom, então eu tenho direito. Não, eu não tenho direito. Não tenho. Então, embora os assaltantes eles vão para casa e celebram, qual é o final deles? A cadeia ou a morte. A mesma coisa acontece com relação à corrupção. As pessoas que são corruptas e que usufruem, se beneficiam, tiram proveito da estrutura para a sua vida pessoal ou para os seus, elas estão colocando a sua vida e a vida dos seus filhos em risco. É algo muito sério. E o Bert falava disso o tempo todo. Tem consequência. Tudo tem consequência. E a corrupção e esses benefícios, eles são muito sérios e muito graves. Muito graves, Roberta. Portanto, o dizer que a corrupção faz parte e que isso não faz parte e tem consequência. Ok. Por causa daquela velha prerrogativa, né? Aos fins justificam os meios. Então, para a gente poder ajudar um monte de gente, a gente precisa dar um jeitinho aqui para poder beneficiar outro grupo e continuar, porque a gente está ajudando. Não funciona assim, na alma não funciona assim. É claro que não se trata de eu entrar lá e ficar julgando as pessoas. Claro. Não se trata disso. A gente, dentro da política, eu acredito que as pessoas elas têm que focar na sua missão e se entregar a isso. E cada um é responsável por aquilo que faz e também cada um é responsável pelas consequências daquilo que faz. E no Brasil, eu vejo que as coisas estão melhorando. Eu sou bastante otimista. A gente não via falar de políticos ou de pessoas ricas que iam para a cadeia antigamente. Hoje vão para a cadeia políticos e as pessoas mais ricas do Brasil. Então eu vejo um amadurecimento nas leis, no judiciário. Eu vejo esse amadurecimento. É um fato, é concreto e todos nós presenciamos hoje em dia. Governadores, políticos, presidentes, ex-presidentes foram parar tudo na cadeia. O que não acontecia no passado. Portanto, o novo já quebrou essa crença de que político e pessoas muito ricas ou influentes, elas estavam blindadas de qualquer consequência. Isso não é uma verdade, está exposto para todo mundo ver, que não é mais verdade. E quem acreditar nisso vai... Quem acreditar que as coisas continuam como era antes, elas estão ferradas. Hoje não é mais possível. Com a tecnologia, tudo tem rastro, tudo fica gravado. Ninguém pode mais fazer isso hoje em dia com a tecnologia. Então, é um hábito antigo, uma crença antiga, que, na verdade, ela desmoronou. E aqueles que insistem em permanecer nisso, provavelmente vão passar por maus bocados. Porque, de fato, isso já mudou. Né? Já mudou. Nós já estamos num mundo novo no Brasil em relação a isso. Estamos num mundo novo em relação a muitas coisas, mas isso já mudou na política, é um fato. Quando nós imaginávamos que iam fazer constelação de máscara e sair na rua de máscara, né? Exatamente. E a tecnologia vem isso, né? A humanidade ela está se transformando e isso é uma coisa que eu me apego muito para que eu continue, para que isso me dê a força de que se não for para seguir naquilo que eu acredito, não faz sentido eu estar lá. E tudo bem. E tudo bem. Se não der certo, não era para eu estar. E tá tudo bem também, né? Isso me traz uma força, me traz um pouco menos de ansiedade, vamos dizer assim. Sim, a gente confia. E o que é certo acontece, e o que não é certo está tudo bem. E às vezes, mesmo sendo certo, às vezes não é a hora certa. Tem uma pergunta minha ainda que eu tinha anotado e tem algumas que o pessoal está mandando. O que eu me preocupo um pouco com a internet, né, como você falou, a tecnologia, ela vem como uma ferramenta maravilhosa de transparência. Está ficando cada vez mais difícil se esconder coisas. Mas, por outro lado, ela tem toda essa questão de prejudicar a reputação de uma pessoa, das fake news,
E eu queria entender um pouco, Renato, suponhamos que alguém seja contratado para destruir, vamos dizer assim, a imagem de uma pessoa e prejudicar essa pessoa. E nós já sabemos, até pela questão da constelação, que quando alguém se beneficia em detrimento de outros, isso gera emaranhamentos, né? Então, aí... Então, e nessa pergunta que você acabou de falar da questão da corrupção, isso fica claro também na questão dos filhos, dos herdeiros, aí, dos descendentes dos políticos que atuam dessa forma. Então, a pergunta é, no caso de alguém que é contratado para prejudicar a imagem de um candidato, essa pessoa fica emaranhada ou a pessoa que contratou ou ambas as partes? Porque a pessoa que contratou está prestando um serviço. Ambas as partes. Ok. Ambas. Na vida, Roberta, fala muito sobre isso. É como se existisse uma balança invisível que mensura todas as nossas relações, o equilíbrio de troca. E ninguém pode se beneficiar de algo na vida às custas do prejuízo de alguém, sem que isso traga profundas consequências para a vida dessa pessoa. Pode não ser imediato, pode ser daqui a um tempo. Portanto, uma pessoa que ganha a vida prejudicando outras pessoas, ela está criando com a vida um débito grave. Ela está criando um destino para ela muito pesado. E isso é claro que vai ter consequências para ela ou para os seus descendentes. Portanto, isso é um fato. A vida, ela não permite que você vá adiante se beneficiando de algo e mesmo que isso traga consequências negativas ou prejuízo para outras pessoas. Quando isso acontece, essa pessoa vai ter consequências para a vida dessa pessoa. Em outras palavras, na alma, isso tem um peso. E tudo aquilo que pesa na nossa alma espera por expiação. O que é isso? Uma punição, uma autopunição. Então, isso sempre vai ter consequência para aquele que contratou e para aquele que faz o trabalho. Porque não importa, você é responsável. Caso contrário, seria muito simples, né? As pessoas fazem o que querem e não existe consequência. Não é que a vida funciona. E as consequências das ações de uma pessoa, a gente vê isso numa constelação. Quantas vezes a gente vê numa constelação pessoas que estão se punindo, sofrendo e adoecendo, e quando você abre uma constelação, você vê que a família, o bisavô era fazendeiro e tinha escravos. Então a família enriqueceu às custas do trabalho escravo, e por várias gerações os descendentes estão aprisionados nesses benefícios e, portanto, as consequências de quando se tira proveito de algo prejudicando alguém, os efeitos disso na alma daquela família pode percorrer muitas gerações. Por gerações, pessoas vão ficar aprisionadas nisso e vivendo, às vezes, sérias consequências. Portanto, tudo tem consequência. Né? Um ditado chinês que diz que não tem como uma borboleta bater as asas no Japão sem que isso tenha um efeito aqui do outro lado do mundo. Tudo é conectado e não tem como as pessoas se beneficiar às custas do prejuízo sem consequência. Não tem como. E é uma coisa doida isso, né? Porque muitas pessoas vivem disso, né? Vivem de desconstruir imagem, e isso tem uma movimentação, porque às vezes destruindo a reputação de alguém, se colocam outras pessoas lá, e com isso muda também o destino de uma cidade ou de um país. Sim, é um fato. Às vezes pode se atrasar algo com isso. Mas a vida, ela tem paciência e ela move tudo numa boa direção. Portanto, eu acredito que às vezes, como médico, às vezes você tem que causar uma dor numa pessoa para depois ter uma cura, né? E na nossa sociedade também é assim.
E eu vejo que os últimos anos na política nós temos vivido dores muito profundas, decepções muito profundas. E, por outro lado, eu acho isso maravilhoso, porque até que, enfim, muito está vindo à tona. Até que, enfim, coisas podem ser agora expostas. Só que dentro da perspectiva da vida de um país, nós vivemos muito poucos anos, poucas décadas, né? Então, assim, tudo isso que emerge nesses últimos anos, eu acho que faz parte de um processo de cura e de transformação para o futuro. Mas nós estamos bem no meio de toda essa efervescência. Nós estamos bem no meio dessa mudança, aonde a velha política ela tem a possibilidade de se transformar na nova política, mas para o novo aparecer, essa coisa suja, essa coisa, esse comportamento falido e que aprisiona o país, que é um país tão rico e com tantos potenciais, por que ele não consegue se desenvolver? Né? Porque algo precisa ser transformado, muitas coisas precisam ser curadas na alma de nós brasileiros. E coisas essas que vão desde a forma de pensar, esse amadurecimento, onde cada um assume responsabilidade e sabe dos seus direitos, mas também assume seus deveres. Abandonar essa ideia de querer tirar proveito e sim estabelecer relações de troca com equilíbrio. Essa coisa de parar de pensar só no pessoal e na sua família e olhar para a coletividade. Tudo isso é uma atitude de amadurecimento. E mais do que isso, né? Assim como é importante a gente ter respeito pela nossa família, pelos pais, pelos antepassados, nós precisamos olhar para a história do Brasil de outra forma. E o Bert, uma vez, falou sobre isso em Brasília. Ele falou, esse país não entra nos trilhos enquanto não se honrar os verdadeiros donos e as pessoas que verdadeiramente trouxeram riqueza para esse país, né? Que são os índios e que são os negros. Enquanto não se dá e não se honrar essas pessoas que deram a alma, que deram a sua vida para muitos enriquecer, enquanto essas pessoas não forem honradas e respeitadas, o Brasil não toma o seu trilho de crescimento sustentável, sabe? Porque a gente faz um movimento de crescer e logo em seguida volta para trás. Dá 3 passos para frente, volta 2. Dá 3 para frente, volta 2. Então, esse um passo antepasso atrás do outro só é possível quando nós honramos a nossa história. Reconhecemos que os índios, eles precisam ser honrados. E honrar os índios não é dar um pedaço de terra para eles lá no fundo do mato. Não é isso. Com certeza. A cultura indígena é apoiar eles aqui no conhecimento, valorizar o conhecimento que eles têm de ervas, valorizar o conhecimento de cultivo, chamar eles, dar a eles um lugar, e não só dar a eles um lugar, mas valorizar toda essa cultura. E não colocar eles lá afastados, dando um pedaço de terra e querendo que eles fiquem lá no fundo do mato, sem crescer, sem evoluir. Não se trata disso. Isso não é valorizar os índios. Isso é tirar eles da nossa vista. Por isso que Não é incomoda. preservar, né? Não é preservar. Isso não é valorizar. Perfeito. Renato, tem uma pergunta do Valdomiro, né? Se o caminho da gestão pública sistêmica for como o do direito sistêmico, qual área da gestão pública que possibilitaria um ganho de resultados, né, de credibilidade para a gestão pública sistêmica? Olha, todo o trabalho sistêmico ele tem mais força e eficiência quando ele vem de cima para baixo. O que significa isso? Quando aqueles que têm poder de decisão têm esse olhar sistêmico, eles têm mais chance de implantar isso. Por quê? Porque é um fato que quem lidera tem mais poder sobre aquele que é liderado. Uhum. Portanto, isso pode ser útil em qualquer área
pode ser extremamente útil numa política dentro de uma cidade, para um prefeito, ou para pessoas ligadas à construção de leis, ou assim como pode ser eficiente num estado ou mesmo num âmbito muito maior. Então, é claro que quanto maior o, o poder de decisão de quem tem esse olhar sistêmico e coloca isso em funcionamento, mais fácil isso chega na população. É lógico que fazer isso de baixo para cima, né, é um trabalho muito mais difícil, porque numa fábrica, pega uma imagem de uma fábrica, de uma empresa. Se o criador da fábrica ele traz esse olhar sistêmico, isso chega e se assenta sobre todos, todos se beneficiam. Agora, se uma pessoa lá embaixo, lá do chão da fábrica, tem esse olhar sistêmico, que poder ela tem para levar esse conhecimento ali para dentro? Ela talvez vai precisar de muito, muito, muito mais tempo. Portanto, cargos de liderança são os mais indicados para se trazer esse olhar sistêmico. E quanto mais alto o cargo de liderança, mais facilmente é para a implantação disso. Eu não sei se é essa pergunta que o Valdomiro me fez, se eu entendi corretamente. Outra pergunta que fizeram também na outra, eu não consegui anotar, mas pelo que eu entendi isso, seria isso. Qual seria a hierarquia, né, de importância? Poder executivo, legislativo, judiciário, povo? Ou o contrário? Ou, por exemplo, o povo que elege as pessoas, ele está acima dentro de uma hierarquia de poder dentro da transformação do país? Pelo que eu entendi, era essa a pergunta. Tá. Bom, quando você olha sobre o ponto de vista jurídico, né, é o presidente está acima de tudo de acordo com a estrutura organizacional política de cada país, né? Então, teoricamente, num país presidencialista, o presidente está acima de tudo, ele tem o poder máximo, né? Mas, na realidade, não é assim que funciona. Não é, na realidade, quem está acima de tudo é quem tem a força é quem? É o povo. Tanto é que, mesmo o presidente sendo a autoridade máxima, quando o povo se rebela contra isso, o povo tira de lá, que é o famoso impeachment, né? Sim. Então, juridicamente, quem tem esse poder é o presidente ou o primeiro-ministro, dependendo do tipo de governo, mas, na verdade, todos eles estão lá a serviço do povo. Portanto, a força real está no povo. Show. Primeiro é o povo, não é o presidente. Perfeito. O poder emana do povo, né? Já diz, né? É. Renato, tem uma frase do Bert, me veio aqui agora, que fala que a paz no mundo começa com as mulheres, né? E a política é uma palavra feminina, um substantivo feminino, e eu tenho visto também a maior parte, o aumento da participação das mulheres na política, né? Sistemicamente, como fica isso quando a gente pensa que o sucesso vem com a mãe, que é o feminino, o cuidado, muitas vezes, o lado criativo, sensibilidade. Queria entender um pouco mais como que você vê isso, se dentro dessa transformação, dessa nova consciência, e todos esses anos que vem demorando para garantir os direitos políticos das mulheres, primeiro a liberação do voto, depois a exigência dos partidos de ter um número X de mulheres participando, e agora tramita a participação de cadeiras também. Como que a gente pode olhar isso sistemicamente? Acho que é essa a pergunta. A mulher é o centro da família. A mulher é o centro do mundo. É a mulher, não é o homem. E tudo que o homem faz, em última instância, em última instância, é pela mulher.
Portanto, a mulher tem, de fato e concretamente, o poder de mudar o mundo numa profundidade, numa dimensão, talvez até mais eficaz que o homem, né? Portanto, uma mulher, ela tem a força de influenciar positiva e negativamente o homem. E a Sophie fez uma afirmação muito impactante, e que o Bert concordou profundamente. A Sophie fez a seguinte afirmação: se as mulheres se unissem para falar bem dos homens, elas acabariam com a guerra no mundo. Uau. E o que significa isso na essência? Significa, na essência, que, em última instância, as guerras acontecem porque os homens querem ser aceitos e admirados pelas mulheres. Então, eles precisam mostrar essa força. Agora, se eles se sentissem bem vistos pelas mulheres, eles talvez não precisassem fazer tanta corrupção ou não precisariam fazer tanta guerra. Portanto, essa força está na mulher. Essa força está na mulher. E a gente sabe, e existe esse ditado, que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Não porque ela traz, mas porque ela tem uma força de influência profunda nesse homem. Em outras palavras, uma mulher, ela consegue tudo de um homem quando ela respeita esse homem. Esse homem vive em função dela. E, portanto, a mulher tem esse poder. A mulher tem profundamente esse poder. Mas esse poder real que a mulher tem, ele precisa se legitimar. Ou seja, esse poder, ele só se legitimiza, esse poder real que a mulher tem, quando ela reconhece o homem como algo importante e necessário diante da vida, diante da família. E quando esse homem ele é respeitado por essa mulher, ele vive em função dessa mulher. E, em última instância, né, eu levando isso para uma outra dimensão, sim, a mulher tem essa força, a mulher tem essa possibilidade. A mulher tem em si, né, essa força, mas que também é muito perigosa, porque da mesma forma que ela, se ela não usar essa força que ela tem, respeitando o masculino, ela perde o respeito do masculino, ela perde o respeito dos filhos, ela perde o respeito daqueles que a cercam. Então, essa força, ela deve ser usada com muita cautela, assim como o homem, né? Porque o homem também tem uma força plena, e a força física. Porém, ele só tem o respeito da mulher e dos filhos ou da sociedade se ele abre mão de usar essa força física. Porque se ele usar essa força física e agredir a mulher ou os filhos, ele perde o respeito da mulher, dos filhos e da sociedade. A mesma coisa a mulher. A mulher tem um poder que é absoluto, pleno, mas ela também deveria abrir mão de usar esse poder pleno para ganhar legitimidade num poder que é de centramento, onde ela se coloca junto com o homem, com respeito, e aí ambos se respeitam. E quem ganha com isso? Todos. Absolutamente todos. Portanto, eu sou absolutamente a favor de que as mulheres ocupem mais posições, porque elas têm mesmo essa força, elas têm mesmo esse bom senso, e, portanto, eu acho que elas devem ocupar lugares, todos os lugares que cabem aos homens, cabem às mulheres. Todos. E é um enigma isso, se você parar para pensar, né? Porque fruto de uma sociedade patriarcal lá de trás, onde houve tanto sofrimento, quando também tem a questão do pertencimento, né? O homem às vezes ele resiste quando a mulher se aproxima, porque tem medo de ser desrespeitado ou já tem aquela situação, né? Quando eu trabalhei na presidência da Câmara, era só eu de mulher e todos os homens. Então eu percebi uma dificuldade de eu chegar neles e eles chegarem em mim também, por conta de, né, da nossa história pessoal, da história
da população mesmo, né? Fruto de tantas e tantas e tantas gerações e sofrimentos. E nós vemos muito esse tema do masculino e do feminino na prática das constelações, né, Renato? É muito constante. Exatamente, Roberto. Esse conflito, ele é muito, muito antigo. E o que mais perpetua esse conflito é as pessoas tomarem partido, né? O que mais perpetua esse conflito do masculino e do feminino é o feminismo e o machismo. Isso perpetua. Porque no momento que você toma partido, né, no momento que você é uma mulher e se torna feminista, você está se pondo contra o homem. No momento que os homens se unem e se torna machista e se unem entre os homens, eles estão se pondo contra a mulher. Portanto, isso nutre. Eu entendo que o objetivo é diminuir essa diferença. Só que o efeito é o contrário. O efeito, porque se as mulheres conseguirem aniquilar os homens, diminuir os homens, significa o que com isso? Que elas vão dominar. E se elas dominar, qual é a força que move por baixo? Novamente, a força do masculino. Então, não se trata de dominar. A Sim. mulher, ela ganha força quando ela toma responsabilidade e ela faz algo de grande. Aí ela ganha respeito. E não quando ela se põe contra o homem. Isso é uma luta perdida, isso é uma luta em vão. Porque aquele que ganha também começa a iniciar um processo de queda. O Bert falava o tempo todo disso. Numa guerra, aquele que ganha é o ápice, é o início do seu declínio. Portanto, é uma guerra sem fim, é uma luta sem fim, né? E, então, o melhor caminho é quando ambos se curvam entre si, né? Dentro do masculino e feminino, e ambos reconhecem que são absolutamente diferentes, mas que se completam nessa diferença. É aí que está o belo. É aí que a paz surge. Quando ambos se curvam entre si e se reconhecem como importantes e necessários, embora sejam absolutamente diferentes. E é tão lindo isso e simples, mas a gente complica tanto, né? Exatamente. As pessoas, nós todos, temos uma tendência a estar aprisionados a esses conceitos dentro da humanidade, dentro da família, dentro da sociedade, dentro da política. E nós precisamos de muita coragem e muito centramento para nos despedir disso, né? E nos entregarmos a algo maior. E isso exige muito de nós, exige muito. O crescimento é um processo dolorido e que exige muito de nós. E, portanto, isso não é um custo barato. E quem acha que pode evoluir ou se transformar de forma barata não vai conseguir sair do lugar. Eu não digo que exige sofrimento, não é sofrimento. Exige coragem, exige humildade, né? E coragem e humildade é diferente de sofrimento, né? O sofrimento, na maioria das vezes, não nos traz... não traz a nós necessariamente evolução. Mas também pode trazer. Mas não é o único caminho. E as pessoas muitas vezes acham que esse é o único caminho. Mas não é o único caminho. Uma pessoa, quando ela erra por algo, é importante ela reconhecer e não se punir, mas usar essa força, esse reconhecimento do seu erro para fazer algo bom. E não ficar lá sofrendo e se penitenciando. Portanto, a penitência, o sofrimento por um erro que se comete, isso só serve para tentar amenizar a culpa da pessoa, mas não está a serviço da vida. O que está a serviço da vida é reconhecer o erro e usar essa força para fazer algo de bom em seguida, e não ficar lá só se punindo. Isso não serve para nada. Ok. Tem uma pergunta aqui, Renata, e muita gente já me questionou isso, né? Sobre constelações que a pessoa faz para... Quer tentar entender, fazer uma constelação macro, por exemplo, por resultado de eleição, ou por um país, ou por uma cidade. Muita gente já falou, Roberto, não dá para constelar Atibaia,
como se tivesse uma solução mágica para resolver todos os problemas da sociedade. Vamos constelar o Brasil e vamos ver o que tem por trás disso, né? E, e a pergunta é essa, né? Como ficam essas constelações em termos macros, assim? Sim, é possível, e muitas vezes isso nos traz perspectivas incríveis. O Bert muitas vezes foi chamado para constelar situações muito macros, conflitos muito grandes, e às vezes não, com frequência, desde que se tenha a seriedade, o respeito, e Exato. mais do que isso, que se tenha poder, né, para fazer alguma coisa a respeito, isso pode ser extremamente útil. Por quê? Porque essas constelações sobre sistemas grandes, elas podem trazer dinâmicas que são pertinentes a isso e que as pessoas não têm consciência, né? Uhum. Então, fazer isso com respeito, desde que não seja por curiosidade, Perfeito. pode ter um grande efeito. Agora, quando uma pessoa faz isso por pura curiosidade, sendo que ela não tem o que fazer com isso não é algo bom. Portanto, a gente só constela aquilo do qual eu posso atuar. E constelar algo por curiosidade é estar brincando com fogo. Isso não Maravilhoso. deve ser feito. Uhum. Maravilhoso. Nossa, resposta, sim, muito perfeita. Que eu acho que é isso mesmo, né? Porque o objetivo seria, você pode olhar para isso sem ter a intenção de salvar uma nação, de salvar um país, ou de, nossa, gente, como essa ferramenta é poderosa e como podemos fazer. Mas sim no sentido de que maneira que pode ser realmente contribuição, que eu possa atuar em relação a isso, né? Acho que. E também, especialmente, quando eu preciso dar um próximo passo, estou diante de uma decisão difícil e preciso dar um passo dentro disso. E muitas vezes constelar é extremamente útil, porque nos mostra Uhum. aonde está a força, aonde, aonde se ganha força quando se toma tais ou quais decisões. Então, a constelação pode ser extremamente útil nesses momentos de tomada de decisão, quando, além de você ter todas as variáveis e conhecimentos, agora você quer olhar para isso dentro de uma outra dimensão, dentro de uma outra perspectiva. Então, isso pode ser mais um elemento extremamente importante nessas tomadas de decisão. Pode sim. Pode e deve ser utilizado. Mas Uhum. que isso seja para uma tomada de decisão. Curiosidade, fazer por curiosidade, não vejo como algo positivo. Eu já usei algumas ferramentas assim para mudanças de setores, de cargos, algumas coisas assim dentro daquilo que eu poderia realizar e tive assim respostas impressionantes e que realmente funcionam, né? Sim, funciona. Funciona sim, tem uma precisão, desde que seja feito com respeito e não por curiosidade. Sim, exatamente. Bom, alguém perguntou aqui já faz um tempo. Renato, você já tem um livro escrito sobre as contribuições com as constelações sistêmicas na política? Não, não tenho. Eu tenho o livro que está para ser lançado sobre saúde, Olhar Sistêmico na Saúde. Na verdade, são 2 volumes, um está saindo, acho que no máximo em um mês, e o outro até o fim do ano. Mas sobre política, não, ainda não tenho nada escrito sobre Ainda isso. não, ainda não. Mas é fato que eu sei, né, e já acompanho o seu trabalho há muito tempo, que você já trabalhou e trabalha com muitas pessoas ligadas na área política, nos treinamentos. Eu já vi muitas pessoas que sofreram perseguições políticas, que tiveram que tomar decisões. Eu mesma, antes de ingressar nisso, estive com você muitas vezes, e eu tenho certeza que você pode contribuir muito nesse campo, né? Estou disponível para contribuir com a vida. Faço isso com muito amor, embora com certeza tenha as minhas limitações. Mas é sempre um prazer. Toda vez que me chamam para falar sobre o Bert, porque falar sobre o Olhar Sistêmico é falar sobre o Bert, né?
eu faço isso com muito amor. Eu acho que isso é o mínimo que eu posso fazer para retribuir o que eu recebi do Bert, né? Tanto no campo pessoal como na minha vida profissional. Portanto, toda vez que eu sou chamado para falar sobre algo relativo a isso, eu faço com muito prazer. E faço isso sempre com o Bert dentro de mim, sabe? Eu faço sempre olhando para ele. É uma honra poder falar e levar esse conhecimento, esse algo que para mim foi importante. Não acho que é para todo mundo, mas cada um tem seu caminho, eu respeito o caminho de todo mundo, mas como para mim foi muito importante, essa é a forma que eu tenho de retribuir, né? Compartilhar esse conhecimento que eu recebi dele. Tem uma pergunta aqui da Fernanda. O que poderia acarretar quando uma pessoa faz uma constelação apenas por curiosidade? Uma pergunta mais técnica, né? Vamos dizer assim. Sim. Quando uma pessoa começa a fazer constelações por curiosidade, ela vai perdendo a conexão com o campo. Em outras palavras, aquilo que começa a se revelar não é mais nada confiável. Ela Tipo, perdendo a habilidade, né? ela perde, exatamente. Então, uma pessoa que constela o tempo todo por coisas pequenas, por coisas sem significado, por curiosidade, aquilo que vai se revelando a partir dessa atitude nada mais é confiável, é tudo fantasia. Ou seja, parece que tem uma sabedoria própria do campo, e quando ele não é levado a sério, ele também brinca com aquilo com aquilo que não o leva a sério. É estranho, é isso. É simplesmente. É algo impressionante, É eu meio diria, né? impressionante, exatamente. Se eu faço, levo muito a sério, então aquilo também se torna algo sério e nos mostra coisas muito profundas. E se eu não levo a sério, aquilo também brinca comigo, mostra qualquer coisa. Mas aí a gente já começa a ver, não tem força. Você vê que não tem força. É uma coisa, vira uma. Pode ser isso, mas pode ser aquilo outro, mas pode ser aquilo. Nada fica claro, nada se mostra, nada. Por quê? Porque não é sério, né? A pessoa não está brincando com algo tão forte e tão importante que é a vida, né? Porque isso é um conhecimento da vida. O Bert descobriu isso, mas isso existe independente do Bert, né? No sentido de que esse conhecimento que está nesse campo, né, energético, nesse campo morfogenético, é um conhecimento que sempre existiu. Agora a gente está aprendendo a ter acesso a esse conhecimento. E, portanto, é importante levar isso muito a sério. Muito sério. É interessantíssimo, né? Como que o campo protege, né? Aquilo que é constelado, vamos dizer assim, e acredito que eu vejo isso também, né? Como o conhecimento sistêmico traz uma proteção, no meu caso, para mim que estou, né, nesse momento estou envolvida na política, e o quanto que esse movimento, sim, de assentir com a vida, de respirar, de não criar expectativas, de não entrar em desespero, porque na política é tudo muito difícil, você está com a pessoa ali do teu lado o tempo todo, daí quando a pessoa, de repente, que está ali com você, ela resolve ir para outro lado e vai, essas mudanças acontecem toda hora, e eu acho que você ter o centramento e deixar as pessoas livres, eu acho que isso é uma proteção, talvez, que o campo nos traga, pelo menos eu percebo isso, né? Que faz com que você vá acompanhando os movimentos da vida de acordo com aquilo que acontece. Sabe, quando nós respeitamos as ordens do amor, nós nos alinhamos à força da vida. E Que lindo. nos traz muita proteção. Em outras palavras, quando nós respeitamos as ordens do amor, nós estamos conectados ao amor maior, que não é o amor de pais e filhos ou de amor de casais, de amantes e de amigos. Nós estamos conectados com a força da vida.
E isso traz proteção. Então, existe sim proteção. Uhum. E essa proteção, ela vem desse alinhamento, aonde eu respeito essas ordens, essas leis que o Bert descobriu como ordens do amor. Isso funciona como um filtro, né? Que nos protege de coisas ruins, ou de coisas que outras pessoas, quando violam essas leis, não por maldade, mas por inconsciência, elas ficam totalmente desprotegidas. Tudo acontece com elas, muitas coisas ruins acontecem com elas. Elas perdem esse filtro, elas perdem essa proteção. Portanto, as ordens, essas leis, né, que o Bert chamou de ordens do amor, elas funcionam como um filtro quando nós as respeitamos. E é uma proteção. É simplesmente uma proteção. E violar essas leis, mesmo que seja por inocência, não nos blinda, ou pelo contrário, tira essa proteção. Nos expõe a coisas muito difíceis e às vezes aprendizados muito duros, muito, muito, muito doloridos. Perfeito. Bom, existem milhares de coraçõezinhos, todo mundo te mandando muitos corações, um monte de alunos, um monte de gente querida aqui com a gente. E uma pessoa fez um comentário aqui que eu acho que é bacana, porque eu fiz uma conexão aqui. Ela disse assim, né? Qual conselho que você daria? Deixa eu achar aqui, peraí, estou rodando aqui. Qual conselho que você daria para os jovens bem intencionados que querem entrar na política? Sabemos que o ambiente é muito diferente. E eu acho que essa pergunta tem a ver quando você fala que o brasileiro às vezes tem uma postura meio adolescente, tem a parte ruim, mas tem a parte boa, porque tem muitos adolescentes que têm um grande potencial, né? Então a gente tem que olhar, acho que com esperança de que uma nova consciência vem chegando, né? E que, quem sabe, as coisas possam ir se modificando como já estão se modificando. Então, acho que o pedido dessa pessoa é isso, né? Eu acho que, não sei se as pessoas ainda têm perguntas, acho que a gente já É, podemos ir caminhando para finalizar. olha, quando um jovem se sente atraído por isso, pela política, a tendência é que ele já foi capturado para isso e ele tem uma grande missão. Então, o que eu diria é que essa pessoa, antes de mais nada, que ela invista em se conhecer, que ela invista em ser um ser humano amoroso, que ela invista em ser um ser humano com consciência, que ela invista em ser um ser humano que tenha essa consciência do respeito ao próximo. E isso tudo começa na relação dela com os pais. Portanto, um jovem que se interessa pela política, ele tende a ser um sucesso se ele começar amando, respeitando e sendo grato aos seus pais. Então aí começa um bom caminho. E é lógico que existem muito conhecimento sobre tudo isso. E assim como um médico estuda para ser um bom médico, um político também deveria estudar para ser um bom gestor. Mas só o estudo não funciona se ele não se trabalhar, se ele não se conhecer, se ele não meditar e se ele não tiver uma boa relação com os pais. Porque ter uma boa relação com os pais é criar essa proteção. Porque quem está na política precisa dessa proteção. Porque tem muita maldade, tem muita interesses, né? Tem muita coisa acontecendo. Sim, sim. E Muita ter sedução, muitas coisas, né, para a pessoa se perder. isso. E não ter essa proteção, não ter esse filtro, realmente é algo difícil. Então, essa proteção nós ganhamos quando nós nos alinhamos a nossa relação com os nossos pais. Daí vem a nossa grande proteção. Renato, eu queria finalizar aqui compartilhando algo com as pessoas que eu acho que vai contribuir muito. Eu jamais vou me esquecer que foi um momento de muita dificuldade que eu tive na presidência da Câmara, por conta dos opositores e de pessoas que iam lá na sessão e xingavam e botavam cartaz, e você dizia, me disse assim: todas as vezes que você sentar na cadeira da presidência, ali também é um campo que te protege, porque você está ocupando o lugar,
e você olhe para todos eles e você agradeça por eles estarem ali. Porque a presença deles é muito importante para você. Então, isso, Renato, me trouxe um aprendizado tão grande, porque como a gente é muito julgado, o político é muito julgado, é muito odiado, o político é uma pessoa pública, assim como o artista, que passa a fazer parte da vida das pessoas. Você passa a ser assunto na roda do café, no boteco, todo mundo tomando cerveja, na balada, dentro da família, você passa a estar lá dentro. Então, você muitas vezes é odiado sem a pessoa nunca ter te visto na vida, né? Então, assim, eu olhar para todas aquelas pessoas e sentir dentro da minha alma o quanto que era importante elas estarem ali, me trouxe uma força, acho que é isso, muito grande de eu conseguir suportar o que eu suportei. Então, eu quero te agradecer muito por isso, estou bastante emocionada, muito feliz, me sentindo honrada por você ter aceito assim de primeira, tão disponível a esse pedido, né? E de disponibilizar tanta informação para as pessoas. Não sei se você quer falar algo sobre isso, mas isso foi um grande aprendizado na minha vida. Não, eu acho que eu quero agradecer. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e, e agradecer o convite de vir falar sobre isso. Há um bom tempo que eu gostaria de falar sobre isso, mas, por outro lado, eu também entendo que tudo existe a hora certa. Uhum. E, e a hora certa foi essa, né? E, portanto, eu fico feliz que esse convite tenha vindo de você, que é alguém que eu admiro, e que é alguém que eu sei o quanto tem se entregado a tudo isso, e eu sei também o quanto isso tudo tem exigido de você e na sua vida pessoal, e o quanto esse comprometimento traz a você a força necessária para você tomar as decisões tão difíceis que eu sei que muitas vezes você teve que tomar na sua vida, por se entregar a esse algo maior. Eu sei que não é fácil para você. Eu sei que não é fácil para ninguém, especialmente que tem esse nível de consciência, se manter dentro de estruturas tão viciadas, tão adoecidas, né, como está a nossa política. Mas também eu sei que você também tem muita proteção e não é à toa que em tão pouco tempo você ganhou lugares de tanto respeito, você conquistou é, posições de tanto respeito dentro da política ali na sua região. Eu acho que você tem um caminho lindo pela frente, mas também muito aprendizado. E eu estou sempre à disposição para te apoiar nisso, porque eu vejo que tem uma grande missão aí atrás disso. Então, obrigado, Roberta, mesmo por me fazer esse convite, e estou disponível para outros momentos que a gente possa se aprofundar, olhar mais esse tema. Eu que Desejo agradeço demais. um Estou grande procurando, andei aqui para procurar o carregador do meu celular, achei. Está acabando a bateria. Gratidão imensa, Renato, em nome aí de todos os seus alunos que estão aqui, todas as pessoas que te admiram. Tenho certeza que todos queriam te dar um grande beijo, um grande abraço, está todo mundo morrendo de saudade. E gratidão mesmo por tudo isso. E em breve estarei com você novamente. Não vejo a hora de poder estar aí. Te dar um grande beijo. Muito, muito, muito obrigada, viu? Imagina, um beijo a todos e um beijo especial para você, Roberta. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Obrigada.